Olá, meu amigo. Muito obrigado pelo seu tempo para assistir nosso programa Uma Palavra Clara. E estamos falando sobre se realmente há um só caminho para o céu e vendo as coisas, as noções na mente das pessoas, nos corações, que às vezes dificulta as pessoas conhecer e aceitar a verdade. E gostaria de falar algo hoje que impede muitas pessoas porque parece ser tão perto da verdade, mas não é. Vou começar explicando, dando um exemplo. Eu tenho lido algumas coisas sobre um dos homens mais ricos do mundo, Elon Musk. Este homem eu já aprendi algumas coisas sobre ele. Já li algumas coisas sobre a vida dele, as ideias dele, o sucesso dele. Já recebi, já conheci, já li muita informação sobre aquele homem. Eu sei algumas coisas sobre ele, a vida, trabalho, ideias, tudo isso. Mas eu não conheço a ele. Eu conheço informação, mas não conheço a pessoa. Eu tenho um tio, o irmão da minha avó. Eu conheci ele, passei umas vezes, eles moravam longe, outro lado da nossa nação, outro lado do nosso país, então não passei muito tempo com ele. Mas poucas vezes na minha vida, eu estava onde ele estava, uma reunião da família, toda coisa assim. Conversava com ele, aprendia, passava um pouco de tempo, umas horas com ele, aprendia um pouco sobre ele, a vida, a história. Mas quando eu era jovem, ele escreveu um livro. Ele mesmo, um autobiográfico, né? E ele escreveu o livro para dar aos filhos e os netos dele, para eles conhecer a história da família e a vida dele e várias coisas. E até a nossa família pegou uma cópia. E eu li aquele livro, aprendi muito mais sobre ele e vários eventos e sucessos e fraquezas e tudo da vida dele. Aprendi muito mais. Conheci a ele pessoalmente, mas o livro me informou muito mais ainda. Mas eu não tinha um relacionamento muito próximo, íntimo com esse tio. Então eu tinha um pouco de conhecimento pessoal, que foi aumentado por informação do livro, mas ainda não foi coisa de muita intimidade. Agora, a minha esposa, eu conheci ela quando eu tinha uns 21, 22 anos de idade. Não foi amor à primeira vista, tá? Mas logo depois mudou esse sentimento. Mas eu conheço a ela pessoalmente. Eu não comecei a primeira vez que eu tive com ela. Não comecei com todo o conhecimento e entendimento da minha esposa. Houve um processo de aprender, de andar, de comunhão, de conversa, de atividade, houve um processo que levava tempo. Mas hoje em dia eu posso te dizer, eu conheço a minha esposa extremamente, intimamente bem. E ela a mim. Muitas vezes ela já sabe o que estou pensando. Pelo meu olhar, ela já sabe. Isso pode ser coisa boa ou coisa ruim. Também, às vezes umas vezes, as minhas filhas perguntavam à minha esposa uma coisa. Mãe, se você pudesse escolher isso ou X, ou qual você gostaria mais de dar? E antes dela responder, eu já sei a resposta. Por quê? Porque com tanta comunhão, por tanto tempo junto, eu conheço ela muito bem. Por que é que eu conheço a minha esposa a um nível tão profundo? Não é por acaso. Não é uma coisa das estrelas que só a natureza, o universo uniu nossas almas. Não. Comunhão e conhecimento, entendimento de uma pessoa acontece por vários motivos. E é de propósito uma coisa intencional. Pela quantidade de tempo que nós passávamos juntos. Por um desejo. Há muitas pessoas que eu conheço, tenho contato com eles regularmente, mas eu não tenho a vontade de aprofundar esse relacionamento mais com aquelas pessoas. Mas com a minha esposa, eu queria aprender mais sobre ela. Eu queria entender ela. Eu queria conhecer a ela. E aquele desejo estimulava esse jovem buscar mais tempo e fazer as perguntas e procurar agradar a ela e dar risada a ela e ganhar a confiança e o coração dela. Foi um desejo intencional. Também, errar junto
e depois consertar o nosso erro. Eu e minha esposa hoje, nós temos aprendido muito no nosso relacionamento. E eu aprendi muito sobre a minha esposa, o que ela gosta e o que ela não gosta, por causa de uns erros que eu fiz. Mas eu poderia aprender mais sobre ela. Por isso, aí também, passando tempo com a família dela. Eu aprendi como ela era na infância, como ela andava aos 5, aos 10, aos 15 anos, qual foi a luta dos pais com ela, tentando criar ela bem, isso, qual foi os medos dela. E às vezes as conversas entre a família me dão maior conhecimento. Mas há vários motivos de por que eu conheço essa pessoa muito bem. E eu não somente conheço a informação sobre a minha esposa, eu conheço a ela. E conhecendo o caminho para o céu, há muitas pessoas que eles sabem coisas sobre Deus. Eles conhecem coisas sobre Deus, mas eles não conhecem a Ele pessoalmente. E há um grande golfo entre saber sobre e saber. Entre conhecer algumas informações e conhecer a pessoa. Há uma grande diferença. E há muitas pessoas no nosso mundo que eles pensam, eu tenho as minhas crenças, eu creio em Deus, eu sei que há um poder, há um ser acima de nós. Às vezes eles têm umas informações, sendo errados ou certos, tanto faz. Mas eles pensam que conhecer informação sobre é a mesma coisa de conhecer a pessoa. E essa não é a mesma coisa. Eu gostaria de fazer umas perguntas a você hoje. Você meramente conhece sobre Deus? Ou você conhece a Deus? Será que eu estou andando na minha vida? Será que eu estou, talvez até frequentando de vez em quando cultos religiosos, ou uma igreja, ou ouvindo uma pregação como essa, ou um devocional, ou uma palestra espiritual na internet, no YouTube? Será que estou assistindo e que estou acumulando informação? Ou será que eu conheço o Deus da Bíblia pessoalmente, intimamente? É possível você ler essa Bíblia de capa a capa e não conhecer a Deus. É possível acumular informação sobre o Deus do universo, sobre o nosso estado natural, sobre a nossa necessidade espiritual. É possível acumular informação e tomar a postura de, interessante. Essa é uma perspectiva interessante. Há filósofos, hoje em dia, há doutores, há homens inteligentes e buscados e seguidos por todas as partes do mundo que falam, até eles respeitam a Bíblia, eles respeitam a pessoa de Jesus, mas eles não conhecem a Deus pessoalmente. Nunca receberam Jesus como Salvador pessoal. Eles admiram a Ele, mas nunca colocaram a sua fé nele. Você somente conhece sobre Deus? Sabe que é possível ir para o inferno da banca lá na igreja? Só por estar no lugar certo, só por ouvir a verdade, não significa que você conhece, que você tem crido naquela verdade. A primeira pergunta é: se nós somente conhecemos coisas sobre Deus. Porque ter informação aqui, que não temos aceitado pela fé aqui, ter a informação aqui não é a mesma coisa de estar no caminho da verdade. Houve pessoas que conheceram a Jesus. Houve pessoas que olharam, que assistiram os milagres, que ouviram as pregações e ensinamentos e palestras. Houve pessoas que passaram tempo com Ele pessoalmente e nunca creram nele como o verdadeiro Salvador deles. E essas pessoas foram condenadas. Eu já li a Bíblia umas vezes. Ok. Então você acumulou informação. Próxima pergunta.
O que você conhece sobre Deus? Ah, eu sei o que a Bíblia fala. O que você sabe? O que é que você sabe sobre Jesus Cristo? A resposta a essa pergunta é capaz de determinar se a sua alma seria salva ou condenada para sempre. Jesus Cristo mesmo falou: aquele que crê não é condenado, mas aquele que não crê já está condenado. Por quê? Porquanto não creram em nome do unigênito Filho de Deus. O que nós cremos, diferença aqui. Não, eu sei que a Bíblia diz, e você crê nisso? Eu sei que a Bíblia ensina que todos precisamos de Deus. Como? Por quê? Qual é o seu conhecimento sobre a sua dívida de pecado? Você tem uma resposta adequada sobre a consequência, sobre o preço do teu pecado? Você acha que você tentando viver uma vida justa será suficiente nos olhos de Deus? Você sabe o que a Bíblia fala sobre a nossa condenação, o nosso destino natural e a única maneira de ser resgatado da condenação? Bom, essa igreja diz aquilo, aquela igreja diz isso, bom, eu tenho as minhas crenças, quem sabe quem tem razão? Acho que todo mundo vai buscar a Deus do jeito que eles acham melhor, né? Podem fazer, mas não significa que estão no caminho certo. Você pode procurar qualquer rota que você quiser, mas há um só que te leva à presença do Pai. E não é sua religião. Não é uma igreja. Não é a sua obra. E você tentar buscar e lutar e fazer a coisa certa. Você pensando que você vai fazer algo para merecer perdão eterno, você está na condenação ainda. Muitas vezes nós pensamos, porque nós temos um pouco de conhecimento, que já temos suficiente. E a realidade não é assim. Quantas vezes eu falava com uma pessoa que eles tinham conhecimento limitado, bem limitado das Escrituras, mas por conhecer alguns fatos e por ter ouvido outras coisas distorcidas, que não era o que a Bíblia fala, mas eles confiaram no conhecimento deles. Eu sei. Mas não saberam. Não conheceram a verdade. E por causa disso, ficaram condenados. Não pelo pastor Wesley, pela verdade bíblica. Muitas vezes nós pensamos, por ter uma crença, isso vale. Não. Se a minha crença está no lugar errado, na pessoa errada, na ideia errada, a crença me condena. Muitas vezes, por concordar que Deus existe, que Jesus Cristo morreu na cruz, eu sei, concordo, é muito lindo essa história, mas você já tem crido? Nós precisamos conhecer a Deus, a Jesus, pessoalmente, se queremos nos aproximar a Ele. Você meramente conhece sobre Deus ou você conhece Ele pessoalmente? Não, eu conheço. O que você sabe? O que você conhece? Se eu não conheço a Ele pessoalmente, como meu Salvador pessoal, se não houve um dia que eu tomei uma decisão própria de admitir a minha necessidade e arrepender-me do meu pecado e confessar que sou pecador e que eu preciso que Jesus me perdoasse e salvasse. Se eu não confessei isso com a minha boca, crendo no meu coração, não posso conhecer a Deus. A Bíblia ensina claramente que nossa justiça é como pano imundo. Eu nunca teria como me aproximar a Deus pela minha obra ou justiça ou merecimento. A única maneira de conhecer a Deus pessoalmente é reconhecer a minha necessidade e clamar a Ele para me perdoar e salvar. E conhecendo a Jesus como Salvador pessoal, aceitando a Ele e tudo o que Ele fez como meu substituto,
e colocando a minha fé 100% nele, na graça de Deus, aí a Bíblia diz que eu posso conhecer a Deus pessoalmente e ser conhecido por Ele como filho. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Nós precisamos chegar ao ponto de não somente acumular mais informação e pensar que a Bíblia é um livro interessante, poderosa, bons ensinamentos, ajuda o ser humano a melhorar a sua vida. Não. É a verdade eterna. Deus nos deu a palavra para se revelar a nós e para nos saber qual é o caminho de sair da condenação e ser salvos, resgatados. Ele nos deu a palavra para nos orientar como é que nós possamos encontrar o verdadeiro caminho dele e andar em comunhão com ele no caminho da luz. Até chegarmos à presença dele um dia, quando essa vida acaba. Há muitas pessoas que pensam que porque eles têm uma ideia, umas noções aqui, que está tudo bem. Se você não conhece Jesus Cristo pessoalmente como teu Salvador pessoal, você conhece algumas coisas sobre Deus, mas você não conhece a Ele. E há uma diferença. Procura a salvação bíblica por conhecer Jesus, reconhecer sua necessidade e conhecer Ele como teu Salvador pessoal, aceitar Ele como teu Salvador pessoal. Conhecendo a Deus pessoalmente, aí tudo muda. Muito obrigado pelo seu tempo. Deus te abençoe. Se precisa ajuda, se tiver pergunta ou dúvida de como fazer, o que precisamos fazer para conhecer a Deus e não somente conhecer coisas sobre Ele, por favor, entre em contato conosco. Seria nosso prazer te orientar pela palavra de Deus. Deus te abençoe. Até a próxima.